Web TV Andradas Hoje, entrevistas. Um oferecimento Icasa, excelência em louça sanitária. Olá pessoal, boa noite. Nós estamos começando essa segunda-feira com uma notícia, né, que foi muito comentada aí nas redes sociais, embora eu não tenha visto, porque não são todas as redes sociais que eu acompanho, e me chegou através de uma pessoa que leu e pediu para que eu fizesse uma entrevista com a vereadora Rosilda Campos Conte sobre um desabafo que ela fez a respeito de um projeto que foi vetado pela prefeita Margot Pioli. Nós a convidamos, através do WhatsApp mesmo, para que ela viesse até aqui, né, expor a opinião dela, né, com relação a esse projeto. Porém, ela disse que hoje ela estaria o dia inteiro no CAC e que quando ela chegasse na residência dela à noite, ela me daria um retorno. Obviamente, eu chamei alguém da prefeitura também, para vir falar, e eu convidei o secretário de governo, Valdir Basso, que sempre está disponível quando a gente o procura, para vir justificar o motivo do veto da prefeita Margot Pioli nesse projeto aí que tinha sido aprovado na Câmara Municipal. Segundo nós estávamos conversando aqui, o projeto foi votado por unanimidade, é isso? Isso. Valdir, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo aí na Web TV Andradas Hoje. E a pergunta que eu faço para você é com relação ao veto, né? E se você pudesse até, para quem está nos assistindo, falar um pouquinho mais sobre qual é o projeto da vereadora. Perfeito, eu gostaria de agradecer a todos aqui, a você, Rosângela, por dar esse espaço. E como eu sempre digo, a administração da nossa prefeita Margot é uma administração transparente. Qualquer questionamento que nós pudermos estar aqui para discutir, para levar para a população o conhecimento dos fatos, a gente vai estar presente sim. Isso é muito bom e o nosso espaço está aberto exatamente com essa finalidade mesmo, né? Nós recebemos aí já há alguns dias um projeto de lei votado pela Câmara Local, por meio do qual os vereadores aprovaram uma legislação que dispõe sobre a obrigatoriedade de administração pública manter uma lista pública das filas de espera de consultas, exames, leitos hospitalares e intervenções cirúrgicas. Então, na visão do legislativo, seria uma forma de dar mais transparência aos exames que são feitos, aos procedimentos de saúde que são feitos. Porém, de uma análise na legislação como um todo, depois de aprovado pela Câmara, a administração, no seu legítimo direito de analisar os projetos que vêm da Câmara, no seu legítimo direito de fazer seu controle de constitucionalidade das leis, ela entendeu por bem que seria o caso de vetar a norma que foi encaminhada para o Executivo. Realmente deve ter gerado um certo desconforto por parte da vereadora, mas a gente tem justificativa para a nossa ação, né? Com certeza a gente tem justificativas, a gente tem os motivos que levaram a administração a proceder ao veto a essa norma. Com certeza, e esse é o motivo que o Valdir está aqui. Que pena, né, que a vereadora não esteja aqui também, para que a gente abra o espaço
para o Legislativo e Executivo, né, falarem o mesmo assunto ao mesmo tempo, e assim a população poder tirar suas conclusões. Mas o espaço está aberto aí para a vereadora, depois aí dessa entrevista com o Valdir tinha disponibilidade para vir, a vereadora não tinha, mas fica o espaço aberto. Agora o Valdir vai falar para nós aí o motivo do veto, né, da prefeita Margot Pioli com relação a esse projeto. E eu espero que com isso vocês entendam, né, o motivo que a prefeita vetou. E depois disso vocês tiram suas conclusões, né, porque eu acho muito bacana, antes da gente ir nas redes sociais e começar a criticar, né, o legislativo, ou que seja o executivo, a pessoa da prefeita, vamos primeiro entender o motivo do veto, aí depois vocês expõem a opinião de vocês, que é justo, né, e a gente respeita. Valdir, qual o motivo, né, que a prefeita vetou esse projeto? Perfeito. Rosângela, só fazendo vou adentrar primeiro em questões técnicas, jurídicas. Pois né? não. Se acaso a gente não conseguir explicar contento, você me puxa, me chama a atenção. No primeiro momento, como eu disse, todas as três esferas, os três poderes governamentais, eles trabalham, de certa forma, em conjunto, fazendo o exercício do controle de constitucionalidade das leis. Ou seja, todas as normas, nós temos uma hierarquia de norma, e cada norma, dentro do contexto do arcabouço jurídico brasileiro, ele tem uma outra norma que respalda aquelas ações. E não diferente as normas do município. As nossas normas, elas têm que estar em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, que tem que estar em conformidade com a Constituição Federal. E a partir daí, quando uma norma é votada na Câmara Municipal, ela está sendo votada apenas pelos legislativos, pelos membros do Poder Legislativo. E essa norma vem para o crivo do Executivo, para ver se a votação ela não infringiu algum direito, alguma norma que não poderia ter infringido. Sim. No princípio da separação dos poderes, cada poder tem uma atribuição específica. E ao Poder Executivo, cabe algumas ações, principalmente relativas à organização do seu próprio serviço. Então, nessas questões, cabe ao município a iniciativa de propor o projeto de lei de organização ao legislativo. Então, o processo, nesses casos, eles não poderia sair diretamente do legislativo e para o executivo. Para o executivo, mas sim do executivo para o legislativo. Fazendo de maneira diversa, como aconteceu nesse projeto de lei, nós estaríamos invertendo a ordem. Seria como se o legislativo estivesse atuando como executivo, o que não pode acontecer. Deixa eu entender, então, e quem está nos assistindo também. Esse projeto aí que a vereadora colocou para ser aprovado, né, que dispõe sobre a obrigatoriedade da administração pública manter lista pública das filas de espera de consultas, exames e leitos hospitalares, teria que ter partido do executivo para ser aprovado no legislativo e depois sancionado pela prefeita. Isso, sancionado pela prefeita. Se tivesse tudo ok? Tudo ok, se tivesse, dos padrões. Entendi. Isso. Então veio ao contrário. Veio ao contrário, ele nasceu dentro do legislativo, foi votado pelo legislativo e veio para o veto ou sanção da prefeita. Sim. Né? E nesse caso houve uma inversão. O poder legislativo adotando uma postura de poder executivo. Isso existe uma verdadeira infração ao princípio da separação dos poderes. Sim. Cada poder tem que atuar na sua esfera de atuação. Com certeza. Então, só por esse ponto, a gente já vê uma inconstitucionalidade apta a levar ao veto do projeto de lei. Mas esse já é um motivo. É um motivo. Paralelo a isso, foi verificado também que o projeto, por mais que digam que não, mas ele envolve toda uma reformulação de uma estrutura administrativa que envolve custos. Se o município é quem arrecada, é quem recebe o recurso, é quem organiza o recurso para poder investir nas áreas do município, a ele somente cabe dispor o que ele vai fazer ou não. Sim. Como diz, se o dinheiro é ele que controla, ele tem que saber o que ele pode fazer. E o dispêndio de recursos para manter essa lista pública é o município que vai dispor. Então, por mais esse motivo, como envolve gastos para a administração,
Por mais esse motivo, o projeto de lei deveria ter saído do Executivo e não do Legislativo. Entendi. O Legislativo não pode propor medidas que envolvam gastos para o Executivo arcar. Então já é um segundo ponto que foi abordado e levado em conta para a questão do veto. Um terceiro ponto, que foi de ordem técnica, que foi abordado também nas razões do veto da nossa prefeita, foi a questão da formalidade processual. Como diz, todo procedimento de aprovação de uma lei, aprovação de uma norma, ele tem um procedimento formal que deve ser obedecido sob pena de ser arguída uma inconstitucionalidade formal futura. E nesse momento a prefeita, no exercício do controle da constitucionalidade das normas, ela observou que os documentos que foram encaminhados para o Executivo fazer a análise do veto encontravam-se em desconformidade com o que se precisava que fosse feito. Alguns documentos não tinham a assinatura, faltou alguns documentos. Então, sobre mais esse prisma de ordem técnica, foi necessário, não vou dizer até que foi... O motivo. O município optou por vetar, não é que ele optou, são questões técnicas comprovadamente que passou pelo jurídico. Que obrigam o município a vetar uma norma com alguma inconstitucionalidade, seja uma inconstitucionalidade de ordem material ali no texto da lei ou uma inconstitucionalidade de ordem formal, por conta da documentação ou do procedimento que não foi observado pela Casa Legislativa quando da aprovação da norma. Entendi. Então, sobre esse aspecto, esses foram os aspectos que levaram de ordem técnica. Porém, o projeto ele acaba sendo muito sensível. Embora acreditamos que exista uma boa-fé por trás de sua elaboração, a gente não pode perder de vista o impacto que um projeto de lei dessa magnitude causaria na nossa sociedade. Por quê? A princípio, quando eu estabeleço um projeto de lei que fala que ele torna obrigatório para o Poder Executivo manter uma lista pública das filas de espera de consultas, exames, leitos hospitalares e intervenções cirúrgicas, eu quero dizer que todos os exames médicos eles vão estar lá à disposição do público em geral para averiguar como que está o andamento daquele procedimento. Pensemos, eu preciso fazer um exame de uma alergia, um resfriado. Vou ver, eu estou na lista em 10º lugar para fazer o exame, mas um resfriado é uma coisa comum, todo mundo tem. É corriqueiro. Mas existem procedimentos em saúde que eles agridem muito o paciente. Existem procedimentos que os pacientes não querem ser expostos. Com certeza. Às vezes o paciente vai ali fazer um exame, uma biópsia, por exemplo, de um tumor, ela não quer expor sua vida. Lógico. Ela não quer que toda a sociedade veja ela listada numa lista pública, aberta para todo mundo. E qual procedimento ela está aguardando? Qual procedimento que ela está aguardando? Sim. Nós temos, assim, procedimentos que realmente envolvem a parte sentimental das pessoas. Com certeza, autoestima. Sim. Uma mastectomia, uma amputação peniana. Então, quem gostaria de figurar numa lista pública de exames dessa natureza? Com certeza. Então, essa questão também nos levou à análise para chegar na necessidade do veto por parte do município. Sem contar, é claro, a questão da proteção dos dados do paciente. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, exatamente, que confere segurança aos dados do indivíduo. Então, nós não podemos, através de uma lei municipal, expormos a vida de nossos pacientes na rede pública. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter acessibilidade de tentar saber o que está acontecendo com aquela pessoa. Nós, assim, sem contar, é claro, a questão médica envolvida, porque o prontuário médico, ele é restrito ao paciente e ao médico. Exatamente. A gente não tem acesso. Não tem acesso. A gente sabe disso, porque quando acontece algum acidente, e nós estamos ali, né, no entorno do que aconteceu, depois a gente procura a Santa Casa até para dar uma satisfação para a população de como está aquele paciente, a gente não consegue. Tem que ser gente da família, pessoas da própria família, e mesmo assim, alguém que comprove, um pai, uma mãe, né, um filho,
para que depois eles passem para a gente a informação. Então, realmente, esse tipo de informação junto ao setor de saúde é sério mesmo, né? É uma informação muito sensível. Sim. Isso desestrutura relações, a pessoa pode se sentir assim, atingida de ter o nome dela exposto. Ela pode até, pública. se eu estiver errado também, você me corrija, a pessoa pode até estar fazendo um exame confidencial, que não quer nem que a família saiba. Justamente. E, de repente, se ficar essa lista aberta a toda a população, sem distinção, essa pessoa aí ela pode até regredir no tratamento, porque ela teve a vida dela exposta sem autorização dela. Justamente. Né? E às vezes nem... É sério mesmo nem isso, estando né? doente. Porque às vezes ela tá numa lista para fazer um exame. Para saber de alguma coisa, mas ali ela de repente já vai ser... já vai ter as marcas daquilo. Uhum. E às vezes pode ser que ela nem esteja doente por aquilo, mas vai ficar ali estigmatizada por conta daquela aparição na lista pública que se pretende. Aí a gente não pode negar que, do jeito que é o ser humano, né, a curiosidade e tudo, as redes sociais, que hoje realmente ela veio para ajudar, para divulgar, mas ela também tem um lado, né, negativo que as pessoas aproveitam. Aí tem essa pessoa lá nos grupos aí, você viu? Na lista lá da Santa Casa, fulano está ali para fazer um exame, uma biópsia disso e daquilo. Isso toma um vulto, depois não tem mais como você... Vamos voltar. Depois você acabou, não tem mais como você tirar esse prejuízo emocional da pessoa, né? Justamente. E existem alguns procedimentos, Rosângela, que a gente, enquanto município, também não tem controle. Uhum. Por exemplo, a questão de abertura de leitos hospitalares. A gente está sujeito aí ao SUS Fácil. Então, quando surge uma situação de, por exemplo, internação de UTI, ela surge naquele momento. Nós não temos uma lista. Tem até aquele espera zero, que quando a situação é muito grave, a pessoa tem que ser deslocada. Tendo ou não leito na outra cidade, a pessoa tem que ir para lá quando é lista zero, né? Isso daí nem vocês têm acesso. Não, nós não temos. Então, o projeto em si, ele tem alguns contornos que realmente, do ponto de vista operacional mesmo, ele é inviável de se colocar em prática. Então, tudo isso que eu disse foi o que sustentou o veto por parte da administração, da nossa prefeita. Mas mais propriamente essa questão de exposição do cidadão, que a gente não gostaria de ver isso daí colocado a público, tornar uma situação assim incontrolável até. Com certeza. Isso posto, Valdir, o caso não tem a possibilidade de um reestudo. Está vetado e pronto. Por parte da administração municipal está vetado. Agora, esse projeto ele retorna para a Casa Legislativa, onde será reanalisado pelos senhores vereadores, que vão analisar se é o caso, se as razões apresentadas pela administração elas são suficientes, ou que mesmo assim eles insistem em manter o projeto que foi aprovado. Uhum. Nesse caso, eles vão fazer a derrubada do veto e sancionar a norma. Eles próprios? Os próprios vereadores. Os próprios vereadores. Quer dizer que então, se esse projeto volta, agora o trâmite então agora é voltar para a Câmara com essas alterações aí, e falando do veto. Isso. Os vereadores podem passar por cima do veto e eles sancionarem essa lei. Eles podem derrubar o veto. Derrubar o veto. E sancionar a lei. Também, depois, essa lei, logicamente, ela vai estar sujeita, a partir daí, a outro sistema de controle constitucional, que é o sistema do judiciário, através de uma possível ajuizamento de uma lei... Junto ao Ministério Público, não? O Ministério Público, ele tem competência para fazer o ajuizamento da norma, como o próprio município também pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, tudo isso eu vou dizer, estou falando aqui que são possibilidades, sim, mas a gente acredita que o veto não deva ser derrubado, até por conta dessas questões sensíveis que nós discutimos aqui, e foram muito bem expostas no parecer que levou ao veto por parte da administração. Bom, pessoal, nós estamos à noite dessa segunda-feira conversando com o Valdir Basso, que é o secretário de governo da prefeita Margot Pioli,
E um dos motivos, né, foi sobre um projeto da vereadora Rosilda Campos, que também foi convidada hoje, né, para estar aqui com a gente. Foi no mesmo horário, quase que simultaneamente, o convite que eu fiz para o Valdir, estariam os dois aqui conversando. Torna a dizer que o espaço está aberto para a vereadora. E uma coisa muito importante, né, que o Valdir falou aí, é que houve uma inversão, né? Esse projeto era para nascer, se fosse o intuito do Executivo, nascer do Executivo e do Executivo passar para a apreciação e aprovação dos vereadores. Justamente. Né? Que foi feito de modo contrário. Os vereadores fizeram a lei, né? A lei é da Rosilda, né? da vereadora Rosilda, e porque o vereador realmente ele não pode fazer leis. A Casa de Leis é o Poder Executivo. E, na verdade, o Legislativo ele tem uma esfera de competência que autoriza ele fazer determinadas leis. Uhum. Mas, por exemplo, no caso dessa, leis que mexem com uma estrutura governamental, leis que tratam da questão de execução dos serviços, essa lei tem que ter iniciativa no Poder Executivo, principalmente pela questão que envolve custos, porque tudo isso depende do Executivo, né? Então, esse tipo de norma, eles têm outras normas que eles podem, normas principalmente de caráter geral, que eles podem tratar, mas nesse caso específico a norma teria que ter origem no Poder Executivo. No Poder Executivo. Valdir, uma outra coisa, uma dúvida que surgiu aqui. Por exemplo, depois desse veto, existe a possibilidade de toda a equipe aí da prefeita, juntamente com a prefeita, claro, fazer alguma modificação para que as pessoas que estão na fila, as pessoas que estão aguardando um chamado para um exame, um ultrassom, ou o que seja, essa pessoa, só ela, tem acesso na lista, mas ela, com o número, ela vai ter acesso único e exclusivamente no nome dela? Existe essa possibilidade ou não? Angela, hoje nós já temos esse tipo de informação dentro da estrutura nossa de saúde. Então, por exemplo, eu, na condição de paciente, eu posso entrar em contato com os nossos órgãos de saúde pública e perguntar a minha posição na fila. Uhum. Então, há essa possibilidade. É um mecanismo que pode ser implementado, sim, pode ser estudado, uma melhoria e tal, mas a gente já trabalha com isso. Já tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. Tá. Os nossos agentes de saúde, eles estão treinados, que a pessoa chegando, perguntando qual que é a minha posição na lista para fazer determinado procedimento. Ela se identificando, logicamente, como interessado, ela vai ser atendida, vai ser respondida e assim ela consegue acompanhar a evolução do tratamento dela, né? Bom, pessoal, esse foi o bate-papo aí que nós tivemos com o Valdir Basso, secretário de governo da prefeita Margot Pioli. Mais uma vez, antes de encerrar a entrevista aqui, eu gostaria de deixar claro que nós convidamos a vereadora Rosilda Campos, como a gente sempre faz, né, quando a gente vai chamar alguma situação aqui para a gente esclarecer para a população, e queremos dizer, né, que o retorno da vereadora foi que ela estava no CACA, e quando ela chegasse na casa dela à tarde, ela me daria um retorno. O espaço continua aberto. E para os demais vereadores também. Valdir, suas considerações finais aí com relação ao que nós falamos aqui, e mais uma vez, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite e vir esclarecer a população, que eu acho que isso é muito importante, né? Antes da gente apontar o dedo e antes da gente criticar, é importante que a gente vai atrás, né, para saber o porquê que a prefeitura vetou um projeto que foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal. Esse projeto, eu vou repetir para quem está entrando agora, é o projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade da administração pública manter lista pública das filas de espera de consultas, exames e leitos hospitalares. O Valdir esclareceu aqui, você que está entrando agora, não pegou desde o início, volta, essa entrevista vai ficar aí, né? Aí você tira suas conclusões corretas, né, o que levou a prefeita Margot Pioli a vetar esse projeto que veio inverso, né, que deveria ser um projeto, deveria ter nascido no Poder Executivo, porém veio do Poder Legislativo, o que já deu um confronto aí já logo no início, que foi um dos motivos, né, que teve o veto, e depois mais dois motivos que o Valdir
explicou e muito bem explicado aqui para nós. Valdir, mais uma vez, muito obrigada. E suas considerações finais para quem está nos assistindo aí? Rosângela, eu gostaria de te agradecer. Imagina, espaço sempre aberto, Valdir. Assim, e também para a Câmara Municipal, espaço justamente, sempre aberto aqui. Eu acho que, assim, para a gente é muito importante a transparência nas ações da administração, porque às vezes uma ação mal interpretada gera um certo desconforto junto à população. Mas o que a gente sempre diz é o seguinte: nós estamos ali abertos para sentar, para discutir, para conversar, para debater. Na mesma hora que você me falou, ó, dá para a gente fazer uma entrevista, eu falei assim, imediatamente, a hora que a gente puder, a gente libera do que a gente está fazendo para tentar vir esclarecer a população. Porque a gente tem que trazer esclarecimentos para a população. Eu acho que é importante, a pessoa pública ela tem que estar disponível para isso. Ela tem que vir, tem que estar aqui, tem que explicar os motivos que levaram aquilo. E eu acho que a gente tentou colocar de uma maneira clara os motivos que levaram a esse veto. Com certeza. A gente não quer evitar a transparência de uma ação municipal. A gente quer resguardar a intimidade do indivíduo no tocante a determinados procedimentos que poderiam levar a uma situação um pouco constrangedora para eles. Então, baseado nisso e nas questões de ordem obrigatória, que o município precisava decretar o veto da lei por questões técnicas, a gente não viu outra solução que não lançar o veto sobre o projeto. Mas é como eu digo, a gente está aqui para explicar. Sim. Se surgiu, teve mais alguma dúvida, alguém tiver algum questionamento, quiser ir lá, a gente está à disposição. Rosângela, se receber algum questionamento, a gente está à disposição para estar respondendo também, para poder deixar o mais transparente, o mais claro possível a nossa ação nesse caso. Com certeza. Te agradeço, Rosângela, muito obrigado. Espaço um sempre aberto, abraço Valdir. a todos que estão nos assistindo. Bom, pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer o Valdir, que prontamente nos atendeu. Da mesma forma que eu convidei a vereadora, mas ela disse que estava ocupada. Quando chegasse na residência dela, ela entraria em contato. Isso não aconteceu. A gente está aí falando com vocês. Espero que vocês tenham entendido, né, as razões pelas quais levou o veto, né, a prefeita vetou. O espaço continua aberto também para os vereadores, né, que queiram vir fazer alguma entrevista, que queiram... como foi votado por unanimidade, está aberto para você, vereador, que votou, né, e agora teve o seu voto vetado. Está aberto para você também vir aqui falar e colocar o seu posicionamento. É isso aí. A gente volta amanhã com mais uma entrevista gostosa, com mais um bate-papo gostoso como essa entre eu e o Valdir, e a gente espera vocês. Mais uma vez, muito obrigada, Valdir. Até amanhã. A gente volta amanhã com mais um bate-papo gostoso. Até lá.